Bem-vindos e bem-vindas a mais um Conexões Ribeirão Preto, o nosso encontro aqui na TV Tati, toda semana, uma grande entrevista, um convidado todo especial e tratando sempre de um assunto que está na pauta, na agenda da sociedade, né? E desta vez, nós temos aqui a honra, a alegria muito grande de estar recebendo nosso amigo de longa data, Odônio dos Anjos. Bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, um prazer estar aqui com você e compartilhar algumas opiniões sobre a atualidade brasileira. Exatamente, é a nossa conversa aqui hoje, a atualidade brasileira. Odônio, mas vamos começar falando um pouquinho sobre você, né, meu querido? Vamos, né, te apresentar aqui para os nossos telespectadores, né? Você formou-se em 85 em agronomia, lá na Unesp de Jaboticabal, não é isso? Depois fez pós-graduação em economia, na Fundação Getúlio Vargas, né, em São Paulo. E você teve uma vida estudantil ativa já, quer dizer, você já começa a entrar aí nessa seara da política já como estudante, ainda como estudante, né? Organizando comitês, organizando movimentos, inclusive na época das diretas já, isso aí era 81, 82, como é que foi essa sua estreia aí na política, hein, Odônio? Então, a gente participava de uma série de movimentos na cidade, na época em Jaboticabal. A universidade estava numa efervescência porque batalhávamos por diretas para reitor também e unimos um movimento diretas urgente, reitor e presidente. E na época em Jaboticabal ninguém quis assumir o comitê das diretas na cidade. E o comitê das diretas ficou no diretório acadêmico Fernando Costa, que era o diretório da Unesp, do qual eu fui presidente. Então, veja, os estudantes é que assumiram a condução do movimento na cidade. Exatamente. Quer dizer, vocês saíram dos muros da universidade para poder, né, assumir uma posição de protagonismo aí num momento muito importante da história do país, que foram as diretas já. Com certeza. E foi importante porque esse movimento para a universidade, eu me lembro que quando nós fizemos uma greve de 21 dias, né, para o debate da questão de reitor e presidente, nós derrubamos um artigo que permitia que se expulsasse alunos por movimentos subversivos, do qual eu era um dos prejudicados, era o artigo 95. E na revisão do Estatuto da Unesp, logo após esse movimento, foi retirado esse entulho autoritário do Estatuto da Unesp, o artigo 95, que falava que quem incitasse greve poderia ser expulso. Olha só. O diretor me chamou na sala dele e falou assim: olha, Odônio, eu não queria fazer isso com você, mas olha, eu tenho fotos aqui, você em Franca, que eu saí de Jaboticabal e nós paralisamos a Unesp inteira, eram 15 campi na época, aliás, com apoio inclusive de um amigo meu usineiro, que era um balbo, ele que forneceu o álcool para a gente visitar todos os campi da Unesp, e paralisamos a Unesp. Aí ele trouxe as fotos e quis me intimidar, falando assim: olha, tem um artigo 95, aí eu fiquei com esse artigo na cabeça, e na votação da reforma do Estatuto da Unesp, nós retiramos esse entulho autoritário. Odônio, e depois da universidade você continuou, né, na sua militância política, no seu envolvimento com as questões aí, né, envolvendo participação, inclusive, na prefeitura, em Jaboticabal, e aqui também depois, né? Exatamente. Teve uma larga experiência aí em diversos órgãos da administração pública municipal, né? Eu trabalhei em Jaboticabal no Serviço Municipal de Saneamento, né, o SAEG, que eu tenho um orgulho imenso, porque aprendi muito. Aprendi com o Ribeirão Pretano, que é um decano do saneamento, Jair Bernardes da Silva, que é um sanitarista, junto com o Rodolfo Costa e Silva, né, e outros militantes dessa área que são de saúde pública. Eu aprendi muito com eles, então tenho um orgulho imenso. Trabalhei também na Secretaria de Governo do Bacarim, né, dentro do Partido dos Trabalhadores, e só tenho orgulho e boas recordações dessa época. E acumulou muito conhecimento e experiência, né? Com na certeza. Questão administrativa, na questão política, né? Com certeza. E trabalhei aqui em Ribeirão Preto na primeira administração do Palocci, trabalhei no DAERP e depois na Coab, né, de Ribeirão Preto, e para mim foi uma experiência enorme. E numa época em que se dialogava mais. Pra você ter uma ideia, eu trabalhava aqui em Ribeirão Preto de
segunda e sexta, e terça, quarta e quinta eu trabalhava no Ministério do Planejamento, com o Serra, no governo do PT, trabalhava aqui como diretor da Coab, presidente da Coab, e em Brasília, no Ministério do Planejamento, ajudando o Serra a elaborar políticas, né, públicas para a área de cidades, né? Não só a parte habitacional, mas de saneamento e outras áreas. Olha que convivência positiva, né? Você poder participar de um governo federal, no governo do PSDB, e aqui em Ribeirão no governo do PT. Que na época tinha um vice do PSDB. Sim, é isso aí que eu ia te lembrar, quer dizer, a coligação vitoriosa que elegeu o PT para prefeito naquela época, tinha participação do PSDB aqui na cidade. Exatamente. Né? Foi um governo compartilhado entre os dois partidos. Que é o que eu acho hoje, que eu prego, é a união da centro-esquerda, né? Que as pessoas hoje não dialogam mais, vivem uma guerra enorme e eu acho que só quem pode dar uma solução para o país é a centro-esquerda, porque combater privilégio é uma coisa que fica bonito em discurso, mas quem na realidade pode praticar, eu não tenho dúvida que é só a centro-esquerda. E vamos por aí. Eu gostaria de conduzir essa nossa conversa aqui hoje, exatamente explorando um pouco, né, as suas opiniões aí em relação ao quadro político atual que nós temos no país, né, e que com repercussões, evidentemente, no estado de São Paulo e também aqui entre nós em Ribeirão Preto. Né? A gente está vivendo uma situação inédita, né, de ter um governo aí de extrema-direita no federal, né, e isso ainda é um governo muito iniciante, né, 3 meses praticamente, e já com algumas ações, com algumas iniciativas assim que a gente fica assim muito preocupado, né? E quando você fala, inclusive você tem escrito também sobre isso, você é colunista lá no jornal Tribuna, né? O nosso único jornal impresso em Ribeirão Preto, tem contribuído também para não só ter essas ideias, mas divulgá-las, né? Até no sentido de trazer outras pessoas também que comungam com essas ideias. Afinal, Odônio, o que você define como essa centro-esquerda que é tão necessária e você está dizendo que é imprescindível para a gente superar esse momento tão complicado da política nacional? O que é essa centro-esquerda? Olha, a gente tem vivido alguns momentos no país que são exemplares, né? Na época da ditadura militar, você tinha uma divisão da esquerda enorme também. Então, quando você tem um governo mais para a direita, a esquerda tem dificuldades de se unir. E na hora que ela consegue fazer uma união, é possível, né, chegar ao poder. É o que mostrou logo após a ditadura militar, né, com a democracia assim estabelecendo no país. Você teve momentos em que você tinha um diálogo, né? Que você podia... O próprio, na época, MDB, né, abrigou uma série de um espectro grande da centro-esquerda e dominou, de certa forma, né? Você tinha movimentos mais radicais, outros menos, do espectro da centro-esquerda, mas que se abrigavam no MDB. E daí surgiu, eu me lembro, eu trabalhei no governo Montoro, né? Participei do governo Montoro. O Partido dos Trabalhadores nasceu dentro do governo Montoro. Se a gente olhar o que o Montoro fez do ponto de vista de auxiliar na organização do sindicalismo, né, na área pública, tanto na saúde quanto na educação, Montoro era um democrata. Então, apesar do Partido dos Trabalhadores, né, combater, de certa forma, o governo do Montoro, mas ele deixou, né, possibilitou o afastamento de várias lideranças para participar do movimento de esquerda e construir o Partido dos Trabalhadores, e foi um momento importante. Então, as pessoas às vezes esquecem, né, de um cara como o Montoro, né, que foi importante nessa construção, inclusive do Partido dos Trabalhadores. Então, eu acho que a centro-esquerda hoje, ela tem que voltar a comungar, né, e voltar a deixar de lado um pouco as diferenças, tanto o Partido dos Trabalhadores, quanto o PDT, o PPS, o PSB, o PSOL, né, todos os partidos do espectro da esquerda precisam deixar um pouco as vaidades de lado, inclusive o Ciro, né, para poder voltar a conversar sobre opções e pautas comuns.
Isso é o mais importante, porque eu não acho que a gente está vivendo um momento de extrema direita, né, mas estamos num momento de direita. Aquela maioria silenciosa, conservadora do país, ela deixou de ser silenciosa. As pessoas hoje estão se manifestando e as redes sociais hoje são o máximo, né, dessa expressão. Mas quem vai lá são os mais radicais, os que mais expressam. Não é a grande maioria, ainda bem, tanto da esquerda quanto da direita. Então, quem está na rede social é gente que tem, né, vontade de falar e, às vezes, são os mais radicais dos dois espectros. Então, e a gente percebe muito isso aí nas redes sociais, né? Você falou bem. Porque a pessoa lá não está com a sua contraparte, né? Ele está sozinho. Está sozinho, então acha que pode falar o que quiser ali, que não vai ter nenhuma reprimenda, né? Não, às vezes tem, né? Às vezes quando tem, mas passa um pouquinho do limite, né? É posterior. Né? Não naquele momento. Não naquele momento. E no diálogo, o mais importante do diálogo real, como a gente está fazendo aqui, é que ninguém entra num diálogo e sai do mesmo jeito, né? Ou eu concretizo os meus pensamentos, as minhas convicções, ou o que você falar, com certeza vai afetar o meu intelecto e eu vou repensar, né? Posso mudar ou não, né? Consolido o meu pensamento ou transformo ele, mas na internet isso não acontece. Não acontece. O cara fala e fala, e vai é uma falando, diarreia verbal. Ô, Doni, e outra coisa, né, que você falou muito bem aí, eu acho que o diálogo é que abre caminho para consensos, não é isso? O diálogo é que permite, por exemplo, você mudar até de opinião ou ceder parte da sua opinião, concordar, né, em tudo ou em parte o que o seu adversário ou o seu debatedor, né, está colocando, e isso permite a dinâmica, inclusive no campo da política, no sentido de avanço. Né? Eu vejo muito radicalismo, tanto gente, né, combatendo o Partido dos Trabalhadores, que é um grande partido de oposição e não precisa ficar sendo criticado, né? E como o PT criticando os seus colegas no campo da esquerda. No campo da esquerda, que é uma coisa que eu acho que a gente devia parar agora, né? Chega e chamar as pessoas para construir uma pauta comum, né? Uma pauta que possa convergir para propor alternativas. Porque o governo que está aí, a oposição tem feito muito pouco, né? Ele mesmo está se destruindo. É só tiro no pé o tempo todo. Não, ele próprio é o maior opositor. É uma autofagia. O que é uma vergonha, né? O que é uma vergonha para a oposição, né? Porque hoje a oposição não está construindo uma pauta alternativa. Exatamente. Né? E o governo está se... Ele mesmo se digere. Né? Ele mesmo se digere. Eu acho que dentro daquela coisa que você falou do radicalismo de direita, tirando Damares, né, o nosso chanceler, tirando aquele imbecil da educação, né, tirando alguns desses expoentes, o restante ainda tem alguma salvação. Mas a esquerda precisa se juntar, fazer uma pauta comum para poder, de fato, propor uma alternativa para a sociedade. Ô, Doni, vamos dar um intervalinho, é rápido, daqui a pouco a gente volta aí para continuar esse papo que está muito legal, né? Daqui a pouco. Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística. Nosso segundo bloco do Conexões, entrevistando hoje o Doni dos Anjos, né? E o papo aqui hoje está assim, de vento em popa, né? Nós estamos discutindo a questão política, a conjuntura política atual e vamos continuar nesse assunto agora no segundo bloco,
né? Odônio, mas vejamos o seguinte, afinal de contas, quando você fala de uma nova centro-esquerda, e você publicou até recentemente um artigo sobre isso, né, no Tribuna, você imagina assim no horizonte já, por exemplo, como opção dessa nova centro-esquerda a candidatura do Ciro em 22? O que você acha? Olha, Vamos falar do Ciro aí. Eu gosto muito do Ciro. Acho ele muito capaz, acho que seria a pessoa mais capaz para atravessar esse oceano vamos dizer assim, de racha radical, né, dos dois espectros, né, a centro-esquerda e a centro-direita. Não gosto de chamar de esquerda e direita, porque acho que não tem no Brasil esquerda e direita. Então, nós temos um centro mais à esquerda e um centro mais à direita. Nós fugimos desses conceitos clássicos da Europa, por exemplo, né? E não existe. Eu acho que mesmo na Europa hoje já não é tão estigmatizado essa questão. Mas eu acredito que essa construção deve ser feita. Não sei se será possível ainda a gente trabalhar para 2022. Espero que seja. E talvez não seja nem o Ciro. Eu vejo lideranças novas surgindo. Acho que o Ciro pode contribuir para isso, né? Ficou muito radicalizado as posições dentro do PT contra o Ciro, né? Apesar de que o que o Lula fez afastando o PSB, né, da possibilidade de apoiar o Ciro, né, destruiu a candidatura dele e mesmo eu acho que foi uma estratégia errada de Lula candidato, uma pessoa que está presa, né, ser candidato é uma coisa inviável, né, e ficou numa construção, até defendi, né, eu gosto do Haddad, até defendi do Haddad ampliar o discurso dele além do PT, né, mas o Haddad fez o discurso dele só no PT e acabou dando no que deu. Eu votei no Haddad no segundo turno, mas ele ficou estreito, né, não ampliou. Se a gente não amplia, hoje nenhum partido de esquerda tem a maioria na sociedade. E eu acho que houve um prejuízo enorme para a esquerda, né, ao longo desses anos, com todo aquele discurso mais moralista que o PT levou, né, de não, contra a corrupção, né, eu não vou roubar e nem deixar roubar, e a gente viu o que aconteceu, né, vários expoentes do Partido dos Trabalhadores sendo presos, né, e conectados com corrupção, e a corrupção, o PMDB, que é o grande mestre, né, da corrupção no governo, continuou, né, deitando e rolando. Está aí o Temer, menos de 100 dias saindo do governo, foi preso e vai para a cadeia. Tem mais de 10 processos contra ele, consolidando uma coisa que no PT continuou. E sob os olhos do Lula, da Dilma, todo mundo sabia que acontecia e não fazia nada. Então, hoje, eu vejo, por exemplo, eu tenho vários amigos, eu sou empresário, tenho vários amigos na centro-direita, né? Na minha empresa, por exemplo, só eu votei no Haddad. Todo mundo votou no Bolsonaro, para você ter uma ideia. Né? Porque as pessoas olham a esquerda hoje como se fosse um criminoso. Nossa, Odônio, você é um cara tão bom e você é de esquerda. Está acontecendo isso. Eu passo por essas, você passa por essa experiência também, Então, quer dizer, as pessoas olham assim, pô, você é um cara decente, honesto, mas você é de esquerda? Quer dizer, virou um palavrão você falar. É uma criminalização. Uma criminalização. Da esquerda. Né? O que logo depois da ditadura era um adjetivo qualitativo positivo. Você falar que era de esquerda, porque é uma pessoa que pensa em acabar com privilégios, né? De melhorar a questão social, de olhar quem tem menos oportunidade. E eu acho que isso que diferencia. Exato. Né? Alguns que trabalham no governo para quem já tem o poder e quem trabalha no governo para quem não tem o poder, para quem é, né, a margem da sociedade. Eu acho que isso que diferencia a centro-direita da centro-esquerda. E eu acho que é isso que a gente precisa começar a trilhar. Eu falei um pouco isso até com o Zé Disseu, teve aqui lançando o livro, né? Muita gente fala assim, pô, você tirou foto com o Zé Disseu? Olha, o Zé Disseu, dos males o menor, pelo menos ele não trai ninguém, como alguns, né, andaram traindo. Isso a gente sabe bem, né? Isso é complicado. E eu acho que ele sofreu lá sozinho, cometeu seus pecados, por isso também foi
sofreu processo e foi preso, né? Eu acho que o poder, né? Meu pai falava uma coisa que eu acho importante, a gente não pode acostumar a não colocar a mão na maçaneta. E o poder dá isso, né? Você para de colocar a mão na maçaneta, afeta um pouco o cérebro do ser humano. Porque alguém sempre abre a porta para você. Então, nunca deixe de colocar a mão na maçaneta. Porque alguém abrindo a porta para você vai afetar o seu... O poder é uma coisa. Poder e dinheiro são duas coisas que corrompem o ser humano, né? E a gente precisa ter muito cuidado com isso. E eu acho que isso afetou um pouco o PT, né? Porque fez um discurso moralista exacerbado e pagou, né? Nem todo mundo é corrupto na esquerda, nem todo mundo é corrupto no PT, né? Eu sempre costumo dizer, por exemplo, do Genuíno, né? Que é o cara que eu conheço, né? Nasceu, viveu e está lá, né? Na mesma casa que sempre teve, nunca usufruiu do poder, era um cara brilhante e saiu machucado desse processo. E muito machucado. Porque ele nunca mereceu isso que aconteceu com ele. Então, quer dizer, é um cara correto, honesto, né? Um brilhante político e que foi massacrado. Como hoje está injustamente. Injustamente. E eu acho que, por exemplo, o Bolsonaro e sua corriola, né? Só não fez mais, ele tem pequenos delitos, né? Todo mundo que votou nele esquece disso, né? Um cara que recebe auxílio moradia, né? Sem precisar, tendo casa lá. Um cara que recebe acima do teto, né? Que é uma outra coisa. Eu acho que a reforma da Previdência devia começar fazendo valer a Constituição. A Constituição fala que tem um teto salarial e ninguém pode ganhar mais do que R$39 mil na área pública. E você tem na Justiça o Bolsonaro, o presidente que está defendendo uma reforma da Previdência, ganha 60 mil. Né? Uma afronta à Constituição. Então, e uma afronta ao povo brasileiro, né? Porque quem mais vai pagar com essa reforma são os mais pobres. Quer dizer, reduz de um salário mínimo para R$400 aquela pessoa que é miserável, que é uma assistência social, né? que a Previdência faz. E eu acho que são essas contradições que vão acabar aparecendo. Então, é funcionário fantasma que o PSL tem. Eu acho que o PSL não roubou mais porque não teve oportunidade. Porque era pequeno ainda. Imagina agora, com 50 e tantos deputados, né? Ô, Doni, mas eu queria... O seguinte, a gente percebe, né, nessa questão que você colocou aí, dessa necessidade premente de um diálogo, principalmente nesse campo da esquerda, da centro-esquerda, né? Tem algumas ações, algumas iniciativas, alguns movimentos que não contribuem para isso, né? Com certeza. Então, vindo lá, por exemplo, do PT, você acha que toda essa campanha pelo Lula livre, que eu acho que, né, se você quiser encontrar justificativa interna dentro do PT, afinal, o grande ícone do PT é o Lula, toda uma história que a gente tem que referenciar. Na história recente foi o melhor governo que existiu. Sim, sem dúvida nenhuma. Mas cometeu erros. Sim, mas a permanência, a persistência de uma política assim, internista, voltada, centrípeta, né? Isso contribui ou não para esse diálogo, essa discussão mais ampla aí da esquerda? Algum, essa história de Lula livre, o Lula não é um preso político, o Lula é um preso comum, né? Ele entrou com recurso no Tribunal Regional, lá em Porto Alegre. Não, no Sul, né? Depois no Superior Tribunal, no STJ, depois no Supremo, ou seja, percorreu todos os caminhos, são mais de 20 recursos, trabalhando como um preso comum. E perdeu. Se a justiça erra, é outro problema. Então, esse discurso Lula livre parece mais de igreja messiânica, né? Nós estamos com um governo evangélico e agora temos um partido de oposição evangélico, né? Que é o Lula livre. Que Lula livre? Esqueça isso. Vamos para frente. Eu acho que o Lula deu a sua contribuição, mas ele está pagando agora pelos erros dele. Como pagaria o Fernando Henrique se tivesse na legislação atual, feita pelo Lula e pela Dilma? Que essa legislação que está penalizando o Lula, né, foi feita pelo PT. Sim. Se o Fernando Henrique tivesse com o apartamento dele lá em Paris, né, na legislação atual, ele estaria preso também, o Fernando Henrique.
Então, o Lula achou que poderia fazer igual o que fez. Os presentes que eu ganhei como presidente, a Odebrecht vai cuidar para mim, né, vai colocar no lugar. Pô, qual é o argumento que o PT pode ter de alguém que põe R$1 milhão, que foi comprovado, dentro de um sítio, né, com a casa lá escrita Lula e Marisa em um monte de lugar? Para que alguém vai dar R$1 milhão para botar num sítio? Para quê? Então, fica uma coisa frágil e o PT fica o tempo inteiro. O Lula ali, não, tem que construir outra pauta. Eu trabalhei na época do governo Lula, eu acho que foi um avanço enorme para a sociedade, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele está pagando por aquilo que a gente construiu na sociedade. Nós não estamos vivendo num governo fascista. Nós estamos numa democracia. A centro-esquerda perdeu, como diz o outro, perdeu o Playboy. Nós perdemos e temos que aceitar isso. Vamos criticar, fazer oposição construtiva, né? E apontando os erros desse governo para construir uma outra alternativa para a sociedade. Nós pecamos. A centro-esquerda pecou. Nós vamos ter que reconquistar a sociedade. Só que o governo do Bolsonaro está conseguindo destruir mais do que a oposição. Então, as pessoas já estão percebendo isso. Eu vejo gente tirando o adesivo do Bolsonaro, que votou no Bolsonaro. Até meio envergonhado já, porque essa coisa extremada que a gente vê na rede social dos bolsominions, né, é 15% dos eleitores dele. 15%. O restante é uma grande parte da sociedade que até votou já no PT, no passado, até votou no Lula, e está decepcionado, e com razão. Então, nós temos que construir outra pauta, e a centro-esquerda tem que construir outra pauta, junto com o Partido dos Trabalhadores, mas ele tem que desabraçar essa carreira evangélica que o PT adotou agora. Complicado, hein, Nós estamos diante de uma situação complicada. Pior do que a gente, só a Venezuela, né? Com aquela oposição horrível e com Maduro péssimo, né? Nós ainda estamos num regime democrático, estamos, né? As instituições estão cada vez mais se consolidando. E nesse sentido, temos que defender o Supremo, né? Não, eu sou contra... O que você acha? Eu sou contra quem fica fazendo campanha contra o Supremo. Ninguém conhecia o Supremo e a democracia mostrou, né, expôs. O Supremo apoiou a ditadura militar, o Supremo já foi horrível. Nós estamos com gente decente lá, na sua maioria, tirando alguns, né, aquele que tem, né, que é o remédio para prisão de ventre, né, que ele solta tudo, tirando aquele, o restante. Salve. Mas eu acho que a gente pode fazer a crítica às pessoas, né, e a forma como são escolhidas. Mas não a instituição. Mas não a instituição. Como está sendo feito por alguns grupos. Temos que valorizar o judiciário, né? como temos que valorizar a imprensa, como temos que valorizar o legislativo, né? Essas instituições são valores da democracia. E valorizar principalmente a Constituição. E o voto, né? Nós temos eleição. O Brasil participa de eleições livres há muitos anos. Então, falar em governo fascista é outro discurso que estreita, que hoje o PT está fazendo. É Lula livre, estamos num governo fascista. Não estamos. Nós estamos na democracia. E precisamos juntar os nossos caquinhos, nós que perdemos, né? Majoritariamente a sociedade abraçou uma causa que agora está se arrependendo, né? A gente tem que começar a construir uma nova pauta e um novo discurso. Odônio, foi muito boa a nossa conversa. Você botou o dedo na ferida, você botou a boca no trombone, como se diz, né? E é preciso ter algumas pessoas, né, que realmente tragam as outras para uma reflexão, para um debate, né? Eu só tenho a agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado por ter vindo, meu querido. Eu que agradeço, é um prazer. Sempre que quiser bater um papo e eu falar minhas besteiras aqui, eu volto. Já fica o convite, hein? Vamos te chamar de novo, né? Gente, muito obrigado aí pelo acompanhamento, pela audiência. Prometemos voltar aí semana que vem com mais um Conexões Ribeirão. Até lá!